cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do, like you do, la la, love me like you do. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Espero mais alguns minutinhos aí para a gente começar. A gente deve dar início às 13h05 para que todos possam entrar aí. Todas as caravanas de todas as regiões possam entrar aí no nosso webinar. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do, like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do, like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love. Boa tarde a todos. Começo agradecendo aí ao tempo, né, que é algo super raro hoje na vida da gente, né, e já aproveito para adiantar aqui. Então, eu sou Grazi, CEO e founder da ViaFlow.
vou estar dividindo o palco com a Cris Ferronato, que é a nossa head, né, a nossa líder da Business Unit de Design para Transformação de Negócios. Cris, bem-vinda aí, obrigada por estar com a gente aí compartilhando tão lindo esse conhecimento, né? E queria agradecer imensamente aí por toda a audiência, por todas as pessoas que estão aqui com a gente. Espero que seja algo bastante prático, afinal, se escolher estar aqui, eu acho que é importante vocês saírem com as reflexões devidas aí sobre a temática. Hoje a gente percebe que a maioria das empresas estão com equipes enxutas, um backlog muito grande e uma necessidade de direcionar os seus times para os resultados, né, para tudo aquilo que traz mais resultado para a companhia. E pensando nisso, a ViaFlow trouxe para a sua estrutura, né, uma business unit dedicada a ajudar os clientes nessa priorização de projetos, engajando, alinhando as equipes, né? E, portanto, estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês aí 3 casos que nós temos. Mas antes disso, eu vou falar muito brevemente, né, até para aproveitar a oportunidade e atualizar vocês aí um pouquinho sobre a ViaFlow. Cris, pode compartilhar a tela com a gente, por favor? Então, a ViaFlow é uma empresa, né, que visa ajudar os seus clientes, parceiros e todo o ecossistema a trabalhar cada vez menos e mais direcionado para aquilo que traz resultado. Não significa que a gente está com as nossas agendas cheias aí no dia a dia, que a gente está trabalhando de forma inteligente. Às vezes a gente está trabalhando conforme a demanda nos requer e não necessariamente a gente está direcionando o nosso esforço para aquilo que vai trazer mais resultado. Então, nós existimos para melhorar o resultado das empresas e criar tempo para as pessoas, tempo de qualidade. Nós somos uma empresa de consultoria e tecnologia, temos um mindset de startup, a gente é super ágil, nossa equipe é bastante enxuta, né, e consegue ser bastante produtiva. A gente entrega projetos, né, e cria produtos e soluções focadas em hiperautomação de negócios, e aqui já aproveito para trazer para vocês um pouco do nosso olhar, né, onde a gente entende que tudo passa por um design, para onde a gente reflete, né, sobre como a gente vem trabalhando hoje. E todos devem saber que não é sobre trabalhar bastante, né, e sim trabalhar de forma direcionada. E a gente também percebe que as empresas hoje elas precisam de uma ajuda para esse direcionamento antes da tecnologia. Também sabemos que não é direcionando, né, demitindo pessoas, e que isso vai se resolver. Então, as empresas sabem que elas precisam buscar mais eficiência operacional e novos modelos de negócio. E para isso, a gente precisa engajar as pessoas, porque são elas que fazem tudo isso acontecer. Então, nós temos uma entrega que vai desde a consultoria de design para transformação de negócio e passa por uma visão de 360 de hiperautomação. Então, há tempos nós já percebemos que ser apenas uma empresa de tecnologia, né, não nos representava mais. Hoje nós somos uma empresa de transformação de negócios e temos ajudado diversos clientes e pretendemos compartilhar os casos de sucesso aqui com vocês, ajudando também vocês a fazerem suas reflexões no dia a dia de vocês também. Como é que a gente entende esse ciclo virtuoso funcionando? O design, ele é uma estrutura que ajuda a gente a engajar os times. O design é uma estrutura que ajuda a afinar a comunicação. O design é uma estrutura e um método que ajuda as empresas a alinharem esse fluxo de trabalho antes de colocar a tecnologia. Na sequência, então, existem projetos. Obviamente, não existe transformação de negócio sem transformação digital, sem transformação de mindset e sem alinhamento de times. Quando a tecnologia, o projeto de tecnologia entra, que às vezes são projetos de hiperautomação, às vezes podem ser até melhorias de sistemas internos ou treinamento do time de vocês, né? A gente percebe, então, que depois do design, existe a implementação de projetos de tecnologia, e esses projetos de tecnologia, eles passam a ser sustentados e monitorados e a gerar business insights para retroalimentar essa transformação de negócio. Eficiência operacional passa por a gente tocar em áreas que hoje não são medidas, em processos que às vezes a gente não sabe quanto custa. No momento que a gente consegue trazer o entendimento de quanto custa esse processo, quantas pessoas são envolvidas, os gargalos que eu tenho, eu consigo escalar o meu negócio
porque não tem como escalar o negócio só aumentando em gente, né? Isso gera um custo, aumenta muito o custo. E aumentando o custo dessa operação, aumenta o meu custo de venda. Para ser competitivo, eu preciso ter hiperautomação, eu preciso ter transformação interna, transformação do meu negócio, para eu poder ter uma estrutura interna mais eficiente, para eu ter menos pessoas executando tarefas burocráticas e, com isso, ser mais competitivo na entrega do que eu faço. E isso vale para qualquer segmento. Nós temos pessoas aqui de diversos segmentos que estão aqui com a gente. Aproveito para quem entrou agora. Obrigada por estarem conosco, porque é justamente sobre como eu consigo direcionar o meu time para conseguir trazer essa transformação de negócio. Com isso, então, design funcionando atrelado a projetos de tecnologia e fechando o ciclo com sustentação, monitoramento e business insights, a gente consegue fazer essa roda girar muito mais rápido. Grazi, mas design demora um tempão. Esse negócio aí vai ficar 6 meses, 1 ano fazendo esse negócio? Não. Com isso, eu passo a palavra para a Cris, que vai mostrar para vocês um pouquinho de como a gente pode entregar toda essa transformação cada vez mais ágil para o negócio de vocês. Cris, obrigada novamente por estar com a gente e palco todo teu. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Grazi, por essa bela introdução. Né? Para mim é uma honra estar aqui na ViaFlow, construindo essa unidade de negócio e mais ainda, ajudando os nossos clientes a acelerar a entrega dos seus resultados, para que eles tenham mais tempo para pensar em inovações e como perpetuar um negócio, né? Então, meu nome é Cristiana Ferronato, hoje eu sou Head de Design for Business Transformation na ViaFlow. E queria falar um pouquinho para vocês agora, antes da gente entrar nessa que é a nosso serviço de Discover de hiperautomação, falando do design para a transformação de negócio. Então, na ViaFlow, nós acreditamos que o design, ele contribui para co-criar novas perspectivas dentro das organizações. E essas novas perspectivas ajudam a evoluir resultado e evoluir na prestação de serviço, criar novos produtos, criar novos serviços, né? E como nós fazemos isso? Bom, o nome da nossa unidade de negócio, ela já é o como, né? O pensamento do design, né? Então, quando a gente fala do design, a gente diz que a gente projeta ou cria algo para alguém, seja esse alguém o nosso cliente, seja esse alguém o nosso colaborador, seja esse alguém do sistema ou do ecossistema ao qual a nossa empresa atua. E nós falamos que quando co-criamos, nós trazemos as pessoas da empresa para construir junto. Então, aqui nós trabalhamos o pensamento sistêmico dentro das organizações, o pensamento colaborativo. E as entregas que nós fazemos estão vinculadas a insights estratégicos para tomada de decisão, mapeamentos de jornada, construção da experiência desejada, um roadmap de priorizações de automações e ações e o desenvolvimento aí de novos produtos e serviços que sejam desejáveis, financeiramente possíveis, tecnicamente viáveis e sustentáveis. Quem quiser conhecer um pouco mais a meu respeito, tem o QR Code aqui para o meu LinkedIn e todo aí o meu trabalho desses anos de atuação, ok? Mas vamos falar agora de cenários. Gente, aqui nós não somos especialistas em cenários econômicos. O que a gente vai trazer para vocês é a nossa visão, né? Nossa visão de construção de projetos dentro das organizações, nossa visão ouvindo os clientes, nossa visão conversando com os clientes. E o que a gente percebe, né? Que o mercado, ele pode ser que eu vá dizer aqui que tudo que vocês já sabem, chover no molhado, mas o mercado de 2023, né, ele está particularmente bastante difícil, né? A gente ouve que as vendas não estão acontecendo da forma como se gostaria, muitos negócios demorando a fechar, né? Algumas instabilidades que não estavam aí planejadas. E as organizações dentro desses cenários
elas estão muitas coisas novas surgindo e as empresas tendo que conseguir os resultados de 2023, que ainda não estão alcançados, já planejar 2024, né, dentro de cenários não tão claros, né, novas tecnologias surgindo com muita força, como, por exemplo, a inteligência artificial generativa, como que a gente atua com isso para melhorar os nossos resultados. Tem se falado muito em ESG, em experiência do cliente, então, as organizações dentro dessa complexidade de o que eu preciso fazer para atingir meus resultados de 2023 e o que eu preciso fazer para já planejar 2024, né, estão ali numa complexidade grande de tarefas, de atividades. E as pessoas, elas estão como, gente? As pessoas estão afogadas em tarefas, né? Se fala muito das organizações ambidestras, daquelas organizações que conseguem, né, atuar no presente e já pensar no futuro. E o que acontece é que, em geral, são os mesmos times, né? São as mesmas pessoas que precisam fazer as entregas de hoje e as mesmas pessoas que precisam pensar o futuro. Claro, temos organizações em que existem equipes pensando, analisando isso, mas o que nós percebemos é que aquela mesma pessoa precisa fazer aquelas entregas. Então, gente, neste cenário, o que a gente identificou com essas nossas conversas com os nossos clientes, né? Que eu acredito que vocês, muitos de vocês, também estejam vivenciando isso. Num cenário onde os recursos financeiros são escassos, os nossos objetivos talvez tenham sido traçados além da nossa capacidade de entrega, né? E onde as pessoas estão completamente atarefadas, como eu disse, elas precisam escolher entre o fazer o agora ou pensar no futuro. As empresas, elas estão priorizando ações que acelerem os seus resultados, porque ainda precisamos entregar 2023, ações que tragam eficiência operacional. Então, como que eu faço com os mesmos recursos que tenho hoje para entregar melhores resultados e ações que tragam maior impacto financeiro? O que a gente encontra, na verdade, é que mesmo que as empresas estejam priorizando isso, nem sempre está alinhado internamente a essas ações, né? Então, o que a gente vê são pessoas sobrecarregadas, né, com muitas tarefas, com muitos e-mails para ler, com muitas planilhas para conciliar, com muitas ações para serem desenvolvidas e o tempo, que é o nosso recurso mais precioso, né, ele cada vez continua o mesmo, né? Não é cada vez, é continua o mesmo. A gente tem ali a nossa quantidade de horas a ser dedicadas. Então, às vezes, a gente vai conversar com pessoas que nos relatam, eu tenho que participar de 3 reuniões ao mesmo tempo, né? Que a gente sabe que é humanamente impossível a gente prestar atenção em 3 reuniões. E provavelmente as entregas dessas pessoas não será da mesma qualidade, né? As pessoas estão sem tempo, né? E as pessoas, elas estão tão afogadas nas suas tarefas e as organizações, elas estão tão focadas nesse momento que muitas vezes a gente enxerga setores fazendo as mesmas coisas e eles não se conversam entre si. Setores tomando decisões desalinhadas com a estratégia da organização. Propostas e iniciativas que não vão trazer o resultado desejado, né? E aí, essas pessoas que podem ser as lideranças, que podem ser as pessoas ali executando as suas tarefas no dia a dia, estão com uma grande dificuldade de priorizar o que nós precisamos fazer primeiro. E com essa dificuldade de priorizar, elas acabam atuando cada vez no que é urgente, deixando o que é importante, o relevante para depois. E o que é urgente nem sempre vai me trazer os melhores resultados. Como a Grazi bem disse, não quer dizer que as pessoas estão ali
trabalhando cheias de tarefas, atarefadas, sobrecarregadas, exaustas, que elas estejam atuando naquilo que precisa ser feito, né, para atingir os seus objetivos, né? Então, foi pensando nisso, né, nessa análise desses cenários que nós fizemos, dessas nossas conversas que nós temos com os nossos clientes, deste olhar que este cliente traz para nós, que nós juntamos 3 conceitos para poder conceber o Discover de hiperautomação, né? É sim, obviamente, hiperautomação, porque a ViaFlow ela é uma empresa de tecnologia, de consultoria de tecnologia, mas aqui a hiperautomação ela é uma habilitadora de melhores resultados. Não nos adianta nós colocarmos somente tecnologia se nós não tivermos o ponto certo para colocar essa tecnologia, eu já vou explicar isso, e as pessoas engajadas na inclusão desta tecnologia. E aí a gente vai trabalhar com conceitos, por exemplo, de change management. Não adianta eu colocar uma tecnologia se aquelas pessoas não estão afim de que aquela tecnologia funcione. Ou que eu colocar uma tecnologia que não está alinhada à minha estratégia. Então, sim, nós juntamos este conceito da hiperautomação com o conceito de inteligência organizacional, que eu já vou trazer para vocês o que significa isso, e mais o conceito de mapeamento de jornadas, né? Então, nós juntamos esses 3 conceitos para pensar no Discover de hiperautomação. E o que é hiperautomação, né, gente? Eu sei que tem pessoas aqui da área de tecnologia que sabem o que é hiperautomação, mas nós também temos aqui nos nossos convidados pessoas que talvez não tenham conhecimento total sobre isso, né? Então, hiperautomação é uma integração de tecnologias para automação. Então, são diversas tecnologias para resolver essa questão da automação. E ela tem sempre como objetivo, né, eliminar tarefas repetitivas e manuais, né, fazer com que os processos eles sejam eficientes, ou seja, otimizar os processos, para quê? Para que a gente possa ter uma eficiência maior na execução das atividades, na execução desses processos, impulsionar resultados e impulsionar inovação, né? E o que tudo isso nos ajuda? O que esse conceito de hiperautomação, que é um conceito de diversas tecnologias para automação, nos proporciona, né? Primeiro, tempo, né, gente? As pessoas que estão ali hoje fazendo atividades repetitivas e manuais, elas gostariam de estar fazendo atividades muito mais estratégicas, né? Então, a gente dá mais tempo para essas pessoas pensarem, então, como executar de melhor forma, como ter melhor resultados, como será o nosso futuro, né? Ela também ajuda a tomar decisões mais inteligentes, ela traz produtividade, ela traz qualidade no trabalho, na execução do trabalho, eliminando erros, né? E amplia ali a nossa capacidade de resposta às necessidades do mercado. E aí, né, gente, quando a gente está falando de capacidade de resposta aos mercados, é que eu consiga estar mais atento às variações do nosso ambiente competitivo. Então, vejam, eu tiro as pessoas dessa atividade manual e passo essas pessoas para um patamar mais estratégico de atuação, ok? Cris, Quando enquanto você muda o slide aí, só para eu complementar, que eu acho legal mudar a voz, assim, que daí a gente dá uma quebrada, mas não é comum a gente ouvir coordenador ou analista dizendo que fazendo trabalho de assistente, certo? Quando a gente faz esse trabalho nos clientes, uma das coisas que o pessoal mais reclama, pô, eu fui contratado como coordenador, analista e estou fazendo trabalho de assistente, né? Isso é desvio de função, né? E é pagar por algo que está, né, muito mais caro do que efetivamente está entregando. Então, isso é um ponto financeiro a ser avaliado também, né? bem importante quando a gente faz as análises, né? Geralmente, em todos os casos, aparece isso, né? Das pessoas que são contratadas com cargos elevados, fazendo
atividades de assistentes, né? E não desmerecendo o trabalho de ninguém, obviamente, mas esses trabalhos hoje eles já Perfeito. podem ser executados de uma forma mais efetiva, com menos erro, com mais agilidade, com mais rapidez, né? E aí nós vamos para o conceito de mapeamento de jornada. Por que que nós juntamos o conceito de mapeamento de jornada com hiperautomação? Porque o mapeamento de jornada, ele nos permite a identificar como as pessoas, sejam elas a quem estamos estudando, vamos dizer assim, se são nossos clientes, se são nossos colaboradores, se são atores da nossa cadeia de valor, como eles interagem entre si, como eles interagem com o sistema, qual é o percurso que eles fazem dentro da nossa prestação de serviço, para identificar pontos de atrito e pontos de valor. E quando a gente identifica pontos de atrito e pontos de valor, neste olhar do Discover da hiperautomação de negócio, nós conseguimos entender, né, onde estão as oportunidades. A gente quer sair dessa estratégia focada de tarefas para trazer para a organização uma estratégia focada em uma visão sistêmica. Esse é um exemplo que eu sempre dou quando a gente está falando de mapeamento de jornada. As empresas, elas são construídas no formato vertical, né? No nosso organograma, ele é vertical, as diretorias financeiras e abaixo as coordenações. Quando a gente executa a atividade, quando a gente vai olhar o fluxo da informação, quando a gente vai olhar a jornada do cliente, nós percebemos que esses fluxos, eles são transversais, né? Eles perpassam todos os setores para que essas atividades aconteçam. Então, é por isso que o mapeamento da jornada, ele nos dá um olhar de visão sistêmica, né? E, por fim, vamos falar aqui da inteligência organizacional, que é esse terceiro elemento, né? Esse terceiro conceito que nós trouxemos aqui para o Discover de hiperautomação. Então, quando nós estamos falando de inteligência organizacional, nós estamos falando da capacidade das empresas de desenhar estratégias que possam gerar resultados positivos em qualquer ambiente de negócio, qualquer ambiente competitivo, independente da variabilidade que esse ambiente competitivo tem. A agilidade, a inteligência organizacional, ela é também caracterizada pela forma e a rapidez com que essa organização reorganiza e redesenha suas capacidades organizacionais. Então, vejam, quanto mais tecnologia eu tenho, mais agilidade eu vou ter em reorganizar as minhas capacidades organizacionais. Se eu tiver que mudar pessoas de áreas e de setores, eu tiver uma tecnologia robusta na execução do meu trabalho, né? Essas pessoas, elas podem ser remanejadas. E sim, também uma flexibilidade e agilidade de adaptação. Como que a gente consegue trazer essa inteligência organizacional para dentro das organizações? Com estratégia, com o desenho da estratégia, e não só o desenho da estratégia, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui agora nas suas organizações têm estratégias muito bem desenhadas, mas nos desdobramento dessas estratégias para as áreas, né? Na divulgação e, em especial, na tomada de decisão. Todas as decisões que eu tomo, elas estão alinhadas com a minha estratégia. E vocês podem estar achando que eu estou falando maluquice, mas a gente encontra muito, sim, decisões tomadas que estão longe da estratégia da empresa, né? Por quê? Porque talvez não tenha tido o desdobramento necessário, porque as pessoas não estão alinhadas com a estratégia. E aí a gente volta a falar daquele assunto que é o desalinhamento entre os times, né? As empresas focadas em silos não conversam entre si, não sabem qual é a estratégia de uma área ou de outra, o desdobramento de uma área de outra, e ali a gente tem já uma bela confusão acontecendo, né? E para
mais 2 elementos relacionados aqui à inteligência organizacional, que é o que dá sustentação a isso também, é um sistema de informações robustos, que é a informação certa, na hora certa, para a pessoa certa, né? E um sistema de aprendizagem. Como que eu faço para aprender com o mercado, aprender com os meus clientes e multiplicar isso dentro da organização, tá? Muito bem, gente. Então, foi com este olhar, né, entendendo todo esse cenário, juntando estes 3 elementos aqui que eu trouxe para vocês, esses 3 conceitos, nós construímos o Discover de Hiperautomação, que tem como objetivo melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e poder trazer para as empresas este roadmap de automação de processos alinhados à estratégia, né? Então, aqui a gente pensa em 2 olhares, no hoje e no amanhã. No hoje, que é melhoria de eficiência operacional, alinhamento entre as áreas, priorização assertiva de investimentos, melhoria de fluxo de trabalho e fluxo de informação e redução de custos. E para o futuro, quanto mais eu vou dando tempo para as pessoas, eliminando essas atividades burocráticas manuais, né? Eles têm tempo para pensar em novos modelos de negócio, em olhar para o futuro e fazer os direcionamentos necessários. É a Então, ambidestria, né, Cris, propriamente dita, e também complementando aí toda a tua fala, bem, acho que bem adequada. Eu acho que as empresas que estão estabelecidas no mercado, elas têm um desafio ainda maior, porque tem que trazer essa agilidade para o dia a dia. E por que de tudo isso? Porque tem concorrentes que já vêm com essa agilidade. Então, hoje a gente não consegue mais mapear o concorrente, a gente não pode trabalhar olhando para o concorrente, a gente tem que trabalhar todos os negócios olhando para o cliente. Como eu resolvo esse cliente? Claro, não desprezando concorrente algum, mas às vezes é tão difícil a gente saber todos os concorrentes que estão por vir. Então, as empresas que estão aí estabelecidas há bastante tempo têm um desafio ainda maior, né, Cris? E realmente exato. precisam de ajuda para tudo isso, né? Isso, exatamente. Bom, vamos falar do nosso primeiro caso, né? O nosso caso é uma empresa, primeiro caso é uma empresa de produtos alimentícios perecíveis, né? O setor que nos procurou foi de logística de mercado externo e eles tinham um desafio, né? Eles já tinham feito uma rodada de investimento em hiperautomação, porém eles estavam com dificuldade de identificar quais iniciativas seriam mais prioritárias para uma segunda onda de investimentos? Então, uma área grande de logística de mercado externo, né, com um orçamento ali não suficiente para todos, né, para todas as iniciativas. Quais seriam essas iniciativas e quais, então, nós deveríamos priorizar? Essa foi a pergunta, né? Então, o que foi feito? Um workshop presencial de mapeamento de jornada, entrevistas com lideranças, entrevistas com as equipes, né? Para mapeamento de processos e das atividades. Essa ação foi realizada com 5 equipes, né? E o que nós entregamos? Análise de cadeia de valor, mapeamento da jornada, direcionamento estratégico para priorização, iniciativas de hiperautomação e blueprints. E quanto tempo nós demoramos para fazer tudo isso? 4 dias de atividade em loco e 30 dias para essas entregas ao qual eu nominei aí para vocês. E o que a gente teve de resultados, né? Então, com esse nosso trabalho, nós identificamos ali 46 iniciativas de hiperautomação e 5 iniciativas de melhorias processuais, né? Que ainda precisam um passo anterior de inclusão de tecnologia, porque você precisa melhorar aquele processo antes de incluir a tecnologia. Com esse roadmap, né? Com essa lista de iniciativas e juntamente com as ferramentas de priorização que nós tiramos da onde? Da análise da cadeia de valor, dos direcionamentos estratégicos, do mapeamento de jornada, foram identificadas 27 foram priorizadas 27 iniciativas para que a área de negócio pudesse atuar em 2023, tá?
eu quero deixar claro aqui uma questão muito importante. Nós sempre atuamos junto com a área de TI, né? Porque a área de TI e negócio estão intrinsecamente ligadas nesse processo. O que nós fazemos é acelerar as atividades da área de TI nessa questão de identificar e priorizar essas iniciativas, ok? Então, vamos aqui para o nosso caso 2. Nosso caso 2 é uma operadora de plano de saúde na área de regulação médica. Qual foi o desafio nos trazido? Muitas demandas, aumentou muito. Quem trabalha na área da saúde sabe que depois da pandemia, um tempo onde as pessoas não utilizavam o plano, começou um boom de utilização, um aumento da sinistralidade, né? Então, muitas demandas, muitos processos importantes executados de forma manual, e eles estão com dificuldade para cumprir os prazos do órgão regulador. E não cumprir os prazos do órgão regulador, obviamente, impacta o cliente fica insatisfeito, o cliente enche os canais de atendimento com reclamações, com solicitação de informação e as multas, né, pelo órgão regulador, pela perda de prazo, elas vêm aumentando. Então, quais ações que nós realizamos? Workshop de mapeamento de atividades, entrevistas com as lideranças, entrevistas com as equipes para mapeamento das atividades, processos, e aqui nós analisamos 20 subprocessos, né? As entregas também partiram da análise de cadeia de valor, direcionamentos estratégicos, iniciativas de hiperautomação, blueprints, e neste caso também entregamos o payback das iniciativas priorizadas, né? Então, a nossa duração foi de 5 dias em atividade em loco, 10 dias de mapeamento de processo, 10 dias para entregas após o término dessas entrevistas, num total, né, nós fizemos as nossas entregas em 60 dias. E aqui o nosso resultado, então, foi 105 oportunidades de hiperautomação, e essa empresa, ela priorizou 29 iniciativas a partir, então, dessa nossa listagem, desse roadmap, e a partir dos direcionamentos estratégicos que nós demos ali com as ferramentas de priorização. E, por fim, o nosso caso 3, uma empresa de produtos... Isso, antes de falar só do caso 3, só para a gente também reforçar aqui, né? No primeira atividade, né? Porque isso existe uma preocupação muito grande. Quanto tempo do meu time eu vou dedicar? Então, só para reforçar. No primeiro caso, foram quantos dias, Cris? 4 dias, né? No primeiro caso, foram 4 dias. 4 dias em loco. 4 dias com os times ali né, em loco. Por que 30 dias para entrega, Grazi e Cris? Por que demorou 30 dias? Porque existe um processamento dessas informações. Então, é importante deixar isso muito claro. No caso 2, foram... Deixa eu só fazer uma questão aqui também, Grazi. Nesses 4 dias, a gente ficou o tempo inteiro com as equipes, todas essas 5 equipes, foram 4 horas, tá? Depois de cada equipe, nós ficamos 2 horas com cada equipe. Então, quanto tempo eu tiro o meu time das suas atividades? Nesse caso aqui, foram 6, 7 horas, né? 4 horas da atividade e mais 2 das entrevistas de mapeamento de processo, tá? No caso 2, vamos lá. No caso 2, foram 5 dias, 4 horas de workshop, tá? Porque como nós fizemos 20 subprocessos, nós dividimos esses 20 subprocessos nesses 5 dias de atividade. Então, foram 4 horas que nós ocupamos das equipes e depois a gente ocupou mais 4 horas de cada equipe em intervalos, 2 no primeiro momento e 2 depois no segundo momento, tá? Então, assim, ele é realmente... Nós ocupamos pouco tempo das pessoas e demoramos esse prazo de entrega porque
também nos é enviado diversas informações, nós fazemos outras coletas de informações dentro da empresa e nós precisamos fazer esse processamento e essas análises para a construção desse roadmap de iniciativas e da construção dos blueprints, ok? Perfeito, Cris. É isso aí. Então, vamos para o nosso terceiro caso. Agora, numa empresa de produtos alimentícios perecíveis, logística, mercado interno, e essa área não tinha ainda nenhuma iniciativa em hiperautomação, mas muitas atividades realizadas de forma manual, os times chegando ao limite da sua capacidade de execução, né? Tanto que diversos times só conseguiam executar atividades prioritárias, né? E eles com uma dificuldade de identificar oportunidades para melhorar o que? A eficiência operacional. Então, aqui nós realizamos workshop, entrevista, com liderança e com mapeamento das atividades e processos. Realizamos essa atividade com 7 equipes. As nossas entregas foi direcionamentos estratégicos para priorização, as iniciativas e os blueprints. Qual o tempo nós tomamos dos times? Uma manhã de workshop e 2 horas de entrevistas com cada equipe, tá? E essa aqui, então, nós tivemos 2 dias de atividade em loco e 20 dias para as entregas. E neste caso, 3, então, foram identificadas 40 iniciativas de hiperautomação, sendo que 3 iniciativas foram priorizadas, tá? Então, como que funciona, gente, né? Como é que a gente faz isso? Nós fazemos em 4 grandes blocos, sendo que os principais blocos são o 1 e o 2. Né? O 1 de alinhamento estratégico, né? O nosso pré-game, onde a gente conversa para identificar quem são as pessoas, para identificar qual é o problema, para a gente receber material e analisar. O segundo, que é a execução, que foi o que eu já trouxe aqui para vocês. E aí, entre o 2 e o 3, é que nós temos um prazo de processamento de informações para fazer a entrega das priorizações e dos blueprints. E aí, nós temos ainda um prazo entre o 3 e o 4, porque a gente entrega os blueprints e as áreas fazem as priorizações para a gente ir para uma reunião executiva para dizer quais são as ações que foram priorizadas. E o prazo de entrega, né, entre 1 e o 4, né, dessa conclusão, ela pode variar entre 30 e 60 dias. É por isso que a gente diz, ainda dá tempo para resultados de 2023 e para pensar 2024, qual é o meu backlog de 2024? No que eu vou investir em 2024 para eu alcançar o meu resultado que o meu acionista está querendo, né? Para alcançar o resultado que a diretoria está planejando. Então, dá tempo, sim, da gente executar ainda em 2023 esse discover de hiperautomação, tá? E essas etapas são também bem importantes, né, Cris? Porque geram engajamento e alinhamento com os sponsors do negócio. Então, vários níveis aqui, porque o 1 é feito geralmente com C-level, o 2 geralmente é com coordenadores, né, os gerentes de estrutura, né, e o 3 e a execução também, né? Então, a gente faz a devolutiva, alinha e retorna para o executivo. Então, na verdade, existe um alinhamento de toda a companhia e um direcionamento dos esforços para onde realmente vai trazer resultado. Muito bem, gente. Então, o que nós conseguimos com isso, né? Além do alinhamento alinhamento de C-level, de diretores, das equipes, né? Nós conseguimos o quê? Uma priorização das tarefas a serem executadas, daquilo que precisa ser investido e o foco certo para gerar o resultado. Então, nós ajudamos aí na padronização e o alinhamento, otimização dos processos, né? A identificação do fluxo de processo da informação, análise da experiência a ser entregue, um alinhamento estratégico, né? E aqui a gente deixa um depoimento de um cliente nosso para finalizar o nosso webinar, gente.
Muito obrigada, né? Me coloco à disposição. Acho que agora a gente abre aí para perguntas, né? Legal, Cris. Obrigada. Acho que o pessoal, se quiser perguntar, né, eu acho que fiquem bastante à vontade aí, né? A nossa intenção é que vocês, de repente, aprofundem aí se algo não ficou claro, né, no que a gente trouxe. Então, a gente deixou esses 15 minutinhos bem ensaiados, né, Cris? 13h45, no bico da agulha. Nós vamos colocar ali uma pesquisa também, né, porque a gente quer um feedback de vocês sobre o horário, né, sobre o horário da apresentação, para ver se esse horário de 13 e 14 está ok, porque a intenção é que a gente traga aí novas pílulas também para vocês, né? Então, acho que pode colocar aí a pesquisa, pessoal, para o pessoal que está assistindo responder, e aí a gente fica aberto a perguntas. Alinha, temos alguma aí ou o pessoal está tímido? Uma timidez está instaurada agora no final do webinar. Legal. Mas estamos com 70 pessoas aqui. Já aproveito novamente para agradecer aí o tempo de vocês, né, por estarem com a gente. A Lari acabou de colocar a pesquisa aí. Cris, eu acho que é importante, talvez, aqui vou fazer uma perguntinha eu para ti, né? Eu acho que a gente trazer um pouquinho da visão aí do que a gente vem encontrando, né, na maioria dos nossos clientes. É muito importante, né, a gente perceber que o alinhamento com a tecnologia, ele existe, mas é importante também a gente deixar claro que o resultado desse trabalho, né, que ele pode, eventualmente, até se tiver um time interno, é importante deixar claro aqui que a gente pode dar o treinamento para esse time, para eles poderem executar internamente, tá? O que a gente está trazendo aqui é justamente uma luz de como, eventualmente, isso tem trazido resultado para os clientes que nós estamos atuando, né? Então, se vocês têm um time interno, que às vezes acontece, tem uma estrutura de processo, enfim, e quer entender como aplicar, a gente pode ajudar também nesse sentido, dando treinamento para os times de vocês. Mas o que a gente mais tem visto é esse problema de comunicação entre as áreas e essa questão de pegar retrabalho, né, entre departamentos. Então, Cris, sem citar nomes, sem citar cliente, obviamente, sempre respeitando, né, que tipo de problemas mais a gente tem encontrado e que a gente tem conseguido resolver aí nos clientes? Bom, eu acho que tem um caso bastante emblemático, que é muitas propostas sendo solicitadas, né? E quando se chegou à conclusão que todas aquelas propostas, né, propostas de hiperautomação, elas não estavam alinhadas com o principal objetivo e a principal dificuldade da empresa naquele momento, né? Então, quando nós começamos a falar sobre o design e sobre o discover de hiperautomação, caiu como uma luva, porque era o principal objetivo da companhia naquele ano, e tudo que vinha era de outras áreas, de outras ações. Então, obviamente que essas propostas, elas não seriam validadas pela diretoria, e isso ocupa um tempo do cliente que fica pedindo proposta, né? E ocupam, né, Da mesma forma que ocupa o de todo tempo da mundo. ViaFlow comercial emitindo proposta, da outra forma a gente tem lá um time lá solicitando propostas de coisas que não serão validadas, que não terão recursos esse ano, né? Então, a partir do momento que nós começamos a analisar e a conversar, a gente teve aí esse direcionamento, né? O que Legal. os clientes ficam impressionados, e aí, né, vou ter que nos elogiar, Grazi, desculpa, é a agilidade da nossa entrega, né? Como a Grazi falou lá, mas um trabalho de mapeamento de jornada pode demorar 6 meses. Pode demorar 6 meses, sim, de acordo com o que a gente tem ali de objeto de estudo, né? Mas os nossos estudos aqui, eu chamo Sprints, de né? A gente estudo. tem feito entregas Isso, curtas, né? eu chamo de estudo, né? Porque a gente vai lá e estuda o cliente, né, gente? Então, nós fazemos em sprints curtos, focados naquilo que o cliente tem interesse, né? Então, é por isso que quando a gente vai lá, um mês depois, e a gente entrega direcionador estratégico para tomada de decisão, a gente entrega um roadmap de hiperautomação, eles ficam realmente
surpresos com a qualidade do material e com o que eles têm em mãos. Pode ser feito interno? Pode, como a Grazi disse, pode. Podemos dar treinamento sobre isso? Podemos dar treinamento sobre isso também, obviamente. Mas se a gente está dizendo que um grande problema é que as pessoas estão totalmente atarefadas, cheia de backlog, as equipes de TI também estão assim. As equipes de escritórios de projeto também estão assim. Todas as equipes estão assim. Então, vir alguém de fora que ajude com este olhar e até oxigenando o olhar, né, tem trazido bastante resultado para dentro das organizações. Legal. Zonta, já respondi tua pergunta aí, tá? O material e a gravação vão ser compartilhados. Nós tivemos uma pergunta aqui também, Cris, sobre se pode ser executado online, porque às vezes a pessoa tem times espalhados, né, em vários lugares, e aí para conectar todo o time para entregar uma jornada ou pensar num processo completo, precisa conectar pessoas externas também, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Sim, ele pode ser executado 100% online. Nós temos ferramenta para isso, né? E know-how, tá? Temos ferramenta e know-how para executar online. Então, Legal, durante a pandemia fizemos muito, né, Cris? sinceramente, mais de 150 workshops online. Então, isso nos dá uma bagagem grande para fazer workshop online, né? Legal. E as entrevistas de forma online também. Então, temos aí condições para fazer 100% online. E que tipo de informação, Cris, o time pede para poder executar esse trabalho? O que vocês geralmente demandam para as empresas? Bom, primeiro a gente quer todas as informações estratégicas possíveis que eles possam nos mandar, por isso que o nosso contrato ele tem um NDA, que é bem importante a gente frisar isso, né? Então, se tem cadeia de valor, se tem mapeamento dos processos, já para a gente identificar. É bem importante que a gente entenda quais são os objetivos estratégicos. E nas nossas entrevistas, como a gente recebe este material antes, a gente começa a analisar qual é a data que esse material foi publicado pela última vez, porque isso tudo são sinais que vão nos ajudando a construir lá esse material de publicação. Então, a gente analisa isso, a gente vê como as pessoas conversam entre si, como eles trocam, a gente analisa os e-mails que são enviados, então são coisas sutis que a gente analisa, mas que caracterizam o quê? A cultura da organização, tá? Então, nós fazemos os alinhamentos ali com o C-Level, com a diretoria, com as pessoas. Nós fazemos um pré-work com as pessoas também, um formulário que essas pessoas preencham para a gente entender qual é o conhecimento que essas pessoas têm das atividades que eles executam, tá? Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente pede de informações. Legal. Eu vi que não tem mais perguntas, então eu acho que até para a gente aproveitar e respeitar aí o tempo de todos, se por um acaso surgir alguma dúvida, Tem uma que eu acho que tem pergunta. uma que entrou aqui agora. Deixa eu ver aqui, que foi no chat. Referente à validação dos mapeamentos de processo, obrigada, Sérgio Murilo, por perguntar qual a melhor forma para conseguir o engajamento do time de negócio. Eu vou falar um pouquinho, Cris, aí deixo você na sequência, mas assim, geralmente os clientes chegam para nós dizendo: eu não consigo provocar o time de negócio para que eles vejam oportunidade de melhoria na sua área. Por quê? Porque a área de negócio muitas vezes não tem um mindset de tecnologia ou não consegue ter um pensamento crítico. Então, isso é comum de acontecer, tá, Sérgio Murilo? Então, não é incomum a gente encontrar essa dificuldade. Como que a gente resolve isso, Cris, o engajamento do time? Bom, o workshop de mapeamento de jornada já é, né, uma forma de engajar os times. Porque a gente traz eles para uma sala e mostra para eles essa visão transversal,
essa visão sistêmica. E todos constroem junto e identificam junto as suas... Vira o projeto nosso, né? E não o projeto da TI Exatamente. ou o Por projeto da área isso, de negócio. Vira o isso nosso projeto, né? Isso aí é um conceito do design, que é a colaboração e a multidisciplinaridade dos times que vão levar adiante aí os seus projetos. Legal. Então, acho que resolve bem aquilo que a gente falou, né? Descobrir retrabalhos, pessoas que eventualmente estão com projetos concorrentes, ou seja, a empresa está gastando 2 vezes para executar o mesmo projeto, iniciativas concorrentes em áreas diferentes, as pessoas se conectam, as pessoas compartilham o que estão fazendo, repensam como elas fazem as coisas dela, e com isso elas percebem, no momento que a gente traz à tona, né, como eu faço, já automaticamente é o tratamento do psicólogo, né? Quando eu trago aqui, eu falo sobre as coisas, na verdade, eu faço uma reflexão sobre, nossa, por que que eu faço isso, né? E tem mais uma pergunta aqui, que é se pode se aplicar isso para qualquer área de negócio, se existe alguma restrição sobre isso, né? Grazi, deixa eu só fazer um comentário sobre a questão do engajamento dos times também. Não é raro e é bem comum a gente ir para os workshops e as pessoas não saberem o que as outras executam e o quanto as atividades que elas fazem atrapalham ou ajudam as outras áreas, né? Então, quando a gente traz este propósito para o time, eles enxergam valor. Bom, o projeto, ele pode ser aplicado para qualquer área de negócio. Não existe restrição, né? O que pode acontecer é ele ter uma amplitude muito grande. Ah, eu quero resolver X problema. E ele é muito grande, e aí a gente vai demorar muito tempo. O que a gente vai aconselhar é que a gente comece por partes, com entregas menores e mais ágeis, do que a gente começar com uma coisa muito grandiosa. Ah, eu quero melhorar todo o relacionamento com o meu cliente. Quero fazer um discovery de hiperautomação com isso. Ele é muito amplo, então a gente vai conversar para entender onde que a gente vai focar e priorizar. E como que a gente pode priorizar? Tem muito dado dentro da empresa que, se disponibilizado para nós, a gente pode ajudar ali na priorização. Legal. Para respeitar aí o tempo de todos, temos 3 minutos. Se ainda tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Vi que as pessoas estão colocando aqui no chat, pode ser também, não importa o meio, mas não durmam com suas dúvidas, né? Se quiserem perguntar depois, em outro momento, trocar uma ideia, marcar um momento para, né, para a gente fazer de troca específico, até porque eu sei que às vezes as pessoas no grande grupo não se sentem à vontade de perguntar muita coisa. A gente fica à disposição. O pessoal vai estar compartilhando aqui no chat, né, os dados para contato. A gente colocou também aqui as perguntas, mas a gente sabe que hoje, quando que a gente quer falar com alguém, a gente certamente vai achar o melhor canal. Compartilhei também a página ali com vocês, foi colocado aqui, então, vou até repetir, né, para ficar na última linha da thread, e aí a gente fica, então, à disposição aí para tratar cada caso específico. E agradecer imensamente, a gente acredita demais nessa oferta e nessa possibilidade de vocês executarem também isso dentro das empresas de vocês, e aí às vezes nos perguntam, nossa, posso eu fazer dentro de casa? Sim, pode, mas geralmente o que acaba acontecendo é que quando faz dentro de casa, o pensamento crítico se perde um pouco. A gente mesmo, dentro da ViaFlow, não contrata a Cris para fazer. E não é porque a Cris não é incrível, né? A estrutura da Cris faz um baita de um trabalho, mas a gente prefere pegar pessoas de fora, porque quando vem de fora, vem com pensamento crítico, que é extremamente importante, tá? Então é isso, queria agradecer novamente e a gente fica à disposição. Uma boa tarde a todos e bom trabalho. Work smarter, not harder. Obrigada, Boa Cris. tarde. Boa Tchau. tarde. Tchau, tchau.